Então vamos falar sobre questões de Arca de Noé, de dilúvio e também das coisas que já aconteceram aqui na Terra de que se tem comprovações, né? E em 1981 foi descoberto essa cratera, né? Que vocês estão vendo aí no vídeo, tá? Que ali foi feito um estudo e ocorreu ali um impacto de um grande meteoro que possivelmente veio de um lugar próximo a Júpiter, né? Tem aqui relatado aqui próximo ali à órbita de Júpiter, surge esse grande meteoro com um impacto que causou uma extensão de 180 quilômetros de diâmetro. 180 quilômetros de diâmetro. Olha o tamanho disso. Na cidade do México, né? Que ocorreu esse evento. Então você tem estudos feitos, né, nesse local, onde descobrem materiais, né, do impacto ao redor disso aqui. Né? Imagina o impacto disso daqui no mundo. Né? Foram 25 quilômetros por segundo que esse meteoro atingiu a Terra. É de fato um enorme buraco. Né? Quando se deu a extinção, quando as pessoas falam aqui da extinção de 60% das espécies de animais de todo o planeta, né? E o fim dos dinossauros. Hoje em dia, nós encontramos algumas espécies de dinossauro que têm carne ainda, né? Dá para perceber que talvez eles estiveram muito distantes desse impacto e algumas coisas preservaram ainda os seus tecidos, tá? Então, nem tudo que se encontra a respeito dos dinossauros só são ossos, não. Inclusive, quando se fala da Arca de Noé, que é um período depois, parece, isso aqui é o período Cretáceo, tá? 66 milhões a 120 milhões de anos que tem esse período. Aí você tem o período dos dinossauros mais desenvolvidos, né? Um período mais superior dessa era Cretáceo. Quando se fala de Arca de Noé, só um parágrafo aqui, se entende que os casais levados na arca, eles são casais de animais primitivos. Hoje em dia, por exemplo, as espécies caninas que nós temos hoje, todas elas partiram de uma matriz, tá? Ou seja, na época da arca, lá no Gênesis, período lá próximo ao período da criação do homem, dos animais, quando ocorreu o dilúvio, nós tivemos ali, naquela época, homens que viviam 1000 anos, né? Adão mesmo viveu 930 anos depois da queda. Então, quando se iniciou tudo ali, aparentemente o que foi colocado na arca foi um casal dessas matrizes, ou seja, um casal de animais que posteriormente veio dar descendência genética aos animais que nós temos hoje. É uma evolução dessa matriz, tá? Então, no final de tudo, todos são feitos segundo a sua espécie, conforme diz a Bíblia. Ou seja, os cachorros que nós temos hoje, eles podem ser muito diferentes na aparência, mas o seu DNA, ele parte de um só casal, né? De um só ser. Ele não vem de outras espécies. Ele vem cada um segundo a sua espécie. Então foram colocados matrizes dentro da arca por conta do dilúvio, que foi universal. Tá? Todas as informações apontam para que o dilúvio seja universal. Tanto que o final do mundo, a vinda de Cristo, também é um evento universal e todas as vezes são comparados esses eventos, que a vinda de Cristo será como os dias de Noé, que casavam, se dão em casamento, todos esses eventos são comparados com os eventos de Noé, da época de Noé, da Arca. Então, por isso que se acredita que são eventos universais. Você pode entender que quando Jesus fala de sua vinda,
aos discípulos, ele fala de guerra, rumor de guerra, aí começa a falar de terremotos e pessoas desmaiando pelo bramido das ondas do mar e pelo pavor das coisas que vão vir sobre a terra. Porque os elementos terrestres serão abalados, de forma que a ciência vai perder toda a sua cronologia, todos os seus estudos não vão servir mais de nada, porque não dá para prever as catástrofes que irão ocorrer, porque o mar já está numa proporção surreal, os terremotos numa proporção jamais vista, e os homens desmaiarão de dor, de pavor, né, de terror, com medo das coisas que sobrevirão. Quando a humanidade perceber que nem a ciência tem o controle ou a sabedoria, né, o conhecimento das coisas que vão ocorrer, a humanidade vai cair em declínio. E ali você tem um período de um acontecimento mundial. Então, quando você compara muitas narrativas bíblicas com o que aconteceu no dilúvio, dá para se entender que o dilúvio foi uma coisa mundial. Tanto que você está recolhendo animais, né, para que se preservem esses animais para parte do planeta. Se sobreviveu algum, nós não sabemos, tá? Possivelmente peixes podem ter sobrevivido, eu não sei. E também não tem como a gente unir essa cratera desse impacto aqui que aconteceu no México com esse evento, né? Não sabemos, não se dá, mas a gente sabe cientificamente que sim, é uma prova que eu acho que não sei se é a única de que sim, ocorreu um impacto. Você tem aqui as coordenadas de GPS aqui, você tem o local e é muito recente essa descoberta. Inclusive a pessoa que descobriu e nos anos 70 ali não sabia comprovar e abandonou esses estudos, mas só que compartilhou esses estudos com uma outra pessoa que veio a fazer esses estudos aqui, ó, né? Impacto, anomalias gravitacionais, quartzos, então todo o aparato científico que pudesse verificar se aquilo ali de fato foi um impacto de verdade. Realmente já tem essa comprovação, né? Isso aqui é pouco falado, isso aqui já existe há um tempo, mas é pouco falado, né? Aqui diz que também que foram descobertas outras crateras, né, com idade aproximadas a dessa cratera aí, tá? Aí tem aqui os locais, né, que eu não sabia dessa informação aqui, mas são menores, né? E dá para entender aqui que ocorreram esses impactos quase ao mesmo tempo, tá? Ou uma chuva de meteoro quando um impacto maior seria essa de Chicxulub. E aqui teve uma colisão entre um cometa, né, em 1994 com Júpiter, né, com o planeta Júpiter, e ali tem as interações gravitacionais, né? Possivelmente um fragmento dos cometas, né, que foram essa enxurrada de impactos. Então isso aqui é um estudo bacana aí para vocês se aprofundar, porque é uma coisa verdadeira, né?